Bom dia a todos. O Instagram está dizendo aqui que está chamando seguidores para ver o meu vídeo. Eu fico então esperando daqui às 10 horas para a gente começar com essa musiquinha de meditação, de relaxamento. É uma música bem legal, toda instrumental, mas que de tempos em tempos entra o Ho'oponopono ali. Oi, Leozinha, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Me diz aí, já que você é a primeirona a entrar. Oi, Giovana. Se estiver me ouvindo bem, Leozinha, Giovana também, que já entrou, só para eu me certificar aqui de que estão me ouvindo bem. Imagem e som. Obrigado pelo retorno. Então vamos entrando, vamos chegando todos que vão assistir ao vivo. Oi, Érica. Olha aí, Érica. Vamos falar hoje, hein? Ah, legal, Léo. Tá me ouvindo então bem, né? Bom dia, Giovana. Bom dia. Érica, chegou o dia, hein, da gente falar aí do Complexo de Jonas, né? Muito legal. Bom, são 10 horas. Eba, né? Ótimo. Obrigado, Giovana. Então, Érica, você sabe que eu vou contar um segredo para vocês, vai. Para todo mundo que vai assistir ao vivo e depois gravado, né? Até parece que a gente tem, de vez em quando, controle, né? Sobre tudo na nossa vida. A gente acha que o plano é nosso. Mas o plano não é nosso, né? O plano é de Deus. E a gente está só no fluxo fazendo a nossa parte. Não é assim no fluxo deixando o fluxo nos levar, não. Nós estamos no fluxo fazendo a nossa parte, né? E quando a gente está conectado com esse plano maior, que é de Deus, as coisas vão acontecendo da maneira como devem acontecer. Mesmo que a gente não tenha controle, né? Por que eu estou falando isso? Porque essas lives, né, esse programa do Papo das 10, esse é o segredo que eu vou contar para vocês, ele não tem uma sequência planejada, né? Pode parecer, o André deve ter já todas as quartas-feiras até o final do ano planejado qual o assunto que ele vai falar. Não tem, né? E por isso que eu falo, né, que aí se você realmente está conectado com o seu propósito, com a sua missão, você acredita nisso, as coisas vão acontecendo, né, vão acontecendo. E aí na semana passada nós falamos da jornada do herói, e quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em psicologia transpessoal, quando eu cheguei lá falando da jornada do herói, no passo 2 da jornada do herói, que é a recusa ao chamado, eu abri um parênteses e trouxe toda a história do Complexo de Jonas, né? Porque como a gente vai ver já já, é ali na jornada do herói, nesse ponto, que entra o Complexo de Jonas. Então as coisas vão acontecendo desse jeitinho, né? Basta a gente confiar. Bom dia, Renata, Dulce, Ô, Lu, Luciana Tolosa entrou aqui. Então vamos lá, né? Em respeito a quem entrou no horário, eu não vou ficar mais esperando ninguém entrar, mas serão todos bem-vindos a hora que puderem. E eu consegui finalmente atualizar lá o meu canal no YouTube. Então todos os vídeos de todos os Papos das 10 que a gente fez até hoje estão lá. Eles estão também aqui no feed do Instagram, né? Mas para quem quiser também checar lá no meu canal no YouTube, eles estão lá. E se visitarem meu canal no YouTube, aproveita para se inscrever, aproveita para curtir os vídeos lá, que isso é legal, né? Vai dando mais visibilidade, não para o André, né? Mas para o plano que não é meu. E quem sabe mais pessoas vão ter oportunidade de ouvir as coisas que eu trago e de alguma forma isso ser útil para elas, né? Oi, ô Lu, tudo bem? Sim, e você? Como que você tá? Gente, então vamos lá. Espera aí que a musiquinha tá aqui, né? Vamos tirar a musiquinha. Então, como eu disse antes, né, na Jornada do Herói, de Joseph Campbell,
né? A gente falou sobre aqueles 12 passos, de acordo com esse autor, né? Que delineiam uma história de sucesso, tanto na ficção, e aí a gente viu que existem grandes autores, grandes diretores de filmes de sucesso hollywoodianos, como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, esses filmes todos de super-heróis, né? Eu me lembro muito aqui do Homem-Aranha e tal, que tem a jornada do herói por trás, mas o que nos interessa aqui é a vida real, né? A minha vida, a sua vida. Né? E do que nos diz respeito na vida real, o que seria a jornada do herói? O que seria uma história de sucesso? Seria uma história de vitórias, seria uma história de crescimento pessoal, uma história de despertar da nossa força, da nossa vontade, dos recursos que a gente já traz dentro de nós, que muitas vezes estão ali justamente adormecidos, né? E que vão nos permitir que a gente faça esse movimento de autodesenvolvimento e transcendência. O que é transcendência? É aquele movimento do ego para a essência, da sombra para a luz, como diria Jung, coisa e tal. Tudo bem? E tudo isso vai nos levar ao quê? A quê, né? Vai nos levar a mostrarmos ao mundo a nossa melhor versão, né? Essa que é o X da questão, é o que a gente tem que ter como objetivo. Que a gente melhore, que a gente se melhore, que a gente se apresente, principalmente para aqueles que nos cercam, na nossa melhor versão, né? Isso é evolução. Então, ó, muito do que a gente vai falar aqui, não é que você precisaria ter assistido a live da semana passada, mas para quem assistiu, talvez vai fazer uma conexão maior. Ah, mas eu não assisti, André. Fica comigo, vai até o fim. Bom dia, Fábio. Bom dia, Márcia. Vai até o fim. E aí, super recomendo que depois você assista a live da semana passada, o Papo das 10 da semana passada, dia 11 de agosto, em que eu falei sobre a jornada do herói. Foi uma manhã incrível, né? Foi muito bacana de conversar sobre isso. E aí, você assistindo a da semana passada e essa que a gente vai fazer hoje sobre o Complexo de Jonas, nossa, assim, gente, é material para reflexão e para aprendizado, assim, bem profundo, bem completo, tá bom? E aí, indo um pouquinho lá para a jornada do herói, então, daquele mundo comum que nós vivemos, né? O mundo da normalidade ou da normose, como nos trazem Pierre Weil, Roberto Crema e Jean-Yves Leloup, que hoje vai estar aqui com a gente no sentido de falarmos do Complexo de Jonas, né? Algumas pessoas chamam também esse lugar de zona de conforto, né? Então, esse mundo normal é aquele mundo em que a gente vai se encaixando, né? E passamos a adotá-lo como um lugar seguro, um lugar confortável, zona de conforto, né? Então, desse mundo, desse lugar, nós somos chamados para uma jornada do herói. Nós somos chamados para uma aventura, que é uma jornada de corpo e alma, não é só uma jornada física, né? E se vocês se lembrarem, o que nós fazemos, via de regra, diante desse chamado? Segundo a jornada do herói de Joseph Campbell. É o segundo passo, porque o primeiro passo é justamente essa vida no mundo comum. O segundo passo é a recusa ao chamado. Então, nós vivemos no mundo normal, nós temos o chamado e nós temos a recusa ao chamado. Lembram disso? Isso está lá na jornada do herói. E aí é nesse ponto da recusa ao chamado, que é o terceiro, tá? Não é o segundo, não, é o terceiro. Em que nós dizemos não, que nós negamos esse chamado para essa jornada, que não é de corpo somente, mas de alma, que entra o complexo de Jonas. E aí, nós vamos então falar sobre o complexo de Jonas, e nós vamos entender do que se trata isso, começando do início, né? Começando do começo. Então, a gente vai visitar Maslow, que foi um grande psicólogo americano, né? E que durante a sua carreira ele deslocou seu ponto de interesse inicial, que era na psicologia experimental ou comportamental, em que ele justamente analisava as questões de comportamento, né, dos seres humanos, né? E aí ele desloca isso então para a questão da motivação. E aí ele passa então
a estudar, a abordar, a ter um enfoque nas forças que nos impelem ao desenvolvimento. Isso é psicologia motivacional, né? E aí, então, ele dá um impulso para o desenvolvimento justamente da psicologia transpessoal, porque ele passa a aliar diversos saberes, né, conhecidos até então, né, e divulga o trabalho de pesquisadores que não se encaixavam naqueles padrões, naquelas áreas mais conhecidas da psicologia, né, que basicamente era a psicanálise, essa psicologia comportamental que eu falei, e a psicologia humanista que ele próprio ajudou a desenvolver. Tudo bem? E aí, nesse contexto, né, Maslow, então, termina por cunhar essa expressão chamada complexo de Jonas, justamente para descrever a fuga do indivíduo. Toda vez que eu falar indivíduo, eu estou falando de nós, eu e vocês, né? Ou seja, de uma maneira genérica, a fuga de um indivíduo do próprio sucesso ou do próprio propósito maior de vida. Vem comigo que vai ficar muito legal essa conversa da manhã de hoje, né? E essa fuga, essa negação ao chamado, né, o não que nós dizemos aí, chamado, né, ao sucesso, a viver o nosso propósito de vida, né, para falar o mínimo, né, ele repousaria em um dos mecanismos de defesa que o nosso ego utiliza. E esse mecanismo de defesa, ele bloqueia o nosso desenvolvimento em direção ao nosso potencial pleno. Então, em suma, em resumo, isso é o complexo de Jonas. É lógico que isso aqui é assim, só a pontinha do que nós vamos conversar hoje. Então, Maslow estava convencido de que dentro de nós, existe já um impulso para que a gente alcance essa grandeza. Existe um desejo de avançar em direção ao que ele mesmo chamava de nossas maiores possibilidades, né? Mas, felizmente ou infelizmente, poucos de nós, segundo Maslow, conseguiriam algo assim de grande valor na sua vida, né? E aí, embora existam várias razões para isso, né? Não dá para a gente fechar a questão e dizer, eu não consigo alcançar grande valor na minha vida só por isso. Embora existam várias razões, uma dessas razões é que nós simplesmente, segundo Maslow, né, e aí complexo de Jonas, nós tememos a nossa grandeza mais do que a desejamos. Anota, vai cair na prova, né? Porque este é o cerne do complexo de Jonas. Nós tememos a nossa grandeza, e entenda a grandeza aí de uma forma bastante ampla, né? A nossa evolução, o nosso sucesso, o nosso autodesenvolvimento, mais do que a desejamos. Maslow dizia o seguinte, eu vou me permitir ler aqui, ó. Nós geralmente temos medo de nos tornarmos aquilo que podemos vislumbrar em nossos momentos mais perfeitos. Nós gostamos e até nos emocionamos com as possibilidades divinas que vemos em nós mesmos. E nós vemos, tá? Mesmo que inconscientemente. E ainda assim, trememos simultaneamente com fraqueza, temor e medo diante dessas mesmas possibilidades. Que possibilidades? De vislumbrar os momentos mais perfeitos a que temos direito e que somos capazes de vivenciar. Então, esse medo da grandeza é justamente o que Maslow chamou de complexo de Jonas. E esse nome ele foi cunhado, né, em referência ao personagem bíblico Jonas, que tentou fugir de um chamado, de um destino dado a ele por Deus. Então, nesse momento, nós vamos visitar essa história bíblica. Não vai ser chato. Fica comigo, porque é extremamente importante que a gente traga essa história bíblica de Jonas para a gente entender o complexo de Jonas. Então, eu fiz um resumo dela, né? Eu tirei as partes que mais interessam para a gente. Oi, Tina. Oi, Rafa. E aí a gente vai, então, falar, né? A gente vai descrever essa passagem bíblica de Jonas, que
né, dá origem então ao complexo de Jonas, segundo Maslow. Tudo bem? Então vamos lá. Então consta que Deus, ele próprio, disse a Jonas: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, pregue contra os seus habitantes, porque a sua maldade, ou seja, a maldade que imperava nessa cidade, subiu até a minha presença. Ou seja, eles estão me insultando, eles estão não seguindo as minhas leis e por aí vai. Mas aí o que Jonas faz? O que ele decide? Ele foge da presença do Senhor e dirige-se então para Tarsis, que é uma outra cidade. Então ele não vai para Nínive, tal como o chamado que recebeu. Ele foge para uma outra cidade que se chama Tarsis. Então ele compra uma passagem de barco, isso é importantíssimo, né? E embarca numa direção justamente oposta a Nínive. E esse movimento representa justamente a fuga dele ao chamado que recebeu. Compreendem isso? O Senhor, porém, nesse trajeto, ele já no barco, faz soprar então um vento forte sobre o mar. E aí cai uma tempestade tão violenta que o barco ameaça então arrebentar-se, tombar, etc. Todos os marinheiros ficam com medo e começam a tirar as coisas, né, as cargas no mar, para tornar o barco mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão do navio, né, e estava lá deitadão, dormia profundamente. O capitão se dirige então a ele e fala assim: como que você pode ficar aí dormindo? Né? Levante-se, chame ao seu Deus, clame ao seu Deus por ajuda. Talvez ele tenha piedade de nós e a gente não morra. Bom, diante da situação, os marinheiros combinaram o seguinte: vamos tirar sorte, né? Vamos fazer aqui um sorteio para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E assim fizeram. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles foram até Jonas e perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? O que foi que você fez? O que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens até se esforçaram, né, ao máximo para remar de volta à terra, mas eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Plano de Deus, né, como a gente falou no início. Então eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e imediatamente o mar se aquietou. Então o Senhor fez com que o Senhor, Deus, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, uma baleia. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, né? Orou para Deus. Ele reconheceu seu erro ao fugir ao chamado e pediu clemência. Terminou sua oração dizendo: o que eu prometi, cumprirei totalmente. E então o Senhor deu ordens ao peixe. O peixe vomitou Jonas na beira da praia, em terra firme, e disse Deus em seguida para ele, Jonas, de novo, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas, então, agora obedecendo ao chamado, obedecendo à presença do Senhor, obedecendo à palavra de Deus, foi para Nínive, levando a mensagem. E ele disse para o povo lá da cidade: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E aí os ninivitas creram em Deus e Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Tudo bem, gente, até aqui? Essa é a história bíblica de Jonas. E o que a gente tem que notar a partir dela? O que a gente tem que notar a partir de agora na nossa conversa, no nosso Papo das 10 de 18 de agosto? Que a história de Jonas é, na verdade, uma grande metáfora, no sentido de que a sua experiência no barco, a sua experiência no mar, quando ele é lançado ao mar, a sua experiência dentro da baleia e depois a sua experiência na praia, refletem etapas de uma caminhada ou da caminhada
pela qual todos nós trilhamos antes do chamado para o despertar da consciência. Essa é uma jornada pela qual nós passamos. Então, Jonas simboliza o arquétipo do homem que tem medo de se completar, do homem que foge da sua vocação e da sua missão maior de vida. Foge daquilo que a palavra, um acontecimento sagrado, né, que seria lá para Jonas aquela experiência em Nínive, aquilo que nós chamamos de a jornada do herói, a nossa jornada de herói do nosso dia a dia. Então, quando ele recusa esse chamado para vivenciar essa aventura, para vivenciar essa história, essa jornada lá em Nínive, na verdade, ele está fugindo da sua essência, daquilo que ele simplesmente é, mas se esqueceu. Essa é a metáfora, tudo bem? E o que acontece conosco, eu e vocês? Então, muitas vezes, diante de inspirações, diante de intuições, diante de recados, de sinais, de oportunidades, a gente dá as costas para essa voz interior que nos chama. A gente resiste, a gente tende a negar esse chamado. E a gente, tal como Jonas, a gente toma um outro caminho, um sentido oposto àquilo que é o nosso destino, aquilo que é o nosso propósito maior, tanto de vida como de sucesso. A gente não ouve essa voz, e ao não ouvir a nossa voz interior, a gente não ouve o que a nossa essência quer nos dizer. E aí o indivíduo, e aí eu já falei para vocês que toda vez que eu usar essa palavra indivíduo, eu estou falando sobre todos nós, a gente adormece a consciência, a gente não cumpre a nossa missão, a gente mente para nós mesmos. Por isso que a gente fala muito sobre despertar, quando a gente está falando de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Despertar significa justamente tirar da sonolência, né, essa consciência que adormeceu, quando nós negamos o chamado para vivenciar aquilo que nós somos, aquilo a que nós estamos destinados, cada um na sua área, na sua vida. Tudo bem? E por que seria isso? Qual que seria o ponto-chave dessa negação? Está todo mundo sentado? Então eu vou falar. Chama-se medo. E nós vamos falar já de todos os medos, né, que nos levam a negar esse chamado. Então vamos entender essa metáfora da experiência de Jonas em relação àquilo que nós mesmos vivenciamos. O que acontece? Por esse medo que nós vamos já esmiuçar já, nós deixamos de lado nossa verdadeira identidade. E ao negar a nossa verdadeira identidade, ou seja, ao negar quem nós somos, nós geramos uma grande tempestade interna. Porque o nosso exterior, ele reflete o nosso interior. A recusa do desejo de ser gera esse tormento, então a não aceitação do inconsciente, daquilo que nós viemos, o propósito pelo qual nós viemos. E aí, da tempestade e pela tempestade, há esse movimento de sermos jogados no mar. Ser jogado no mar, como Jonas foi, significa quando a consciência acorda, quando a consciência desperta. Existem diversas maneiras da gente ser jogado no mar, tudo bem? Na história de Jonas, os marinheiros o jogaram. Deve-se então, nesse momento que fomos jogados ao mar, em que a nossa consciência despertou, aceitar. E aceitar significa ir em direção ao desconhecido, não é ao conhecido. Porque ao conhecido a gente já estava vivenciando, já estava vivendo. Né? Ou seja, nós vamos enfrentar esse arquétipo do medo para tornarmos quem de verdade nós somos. A gente vai em direção ao outro, a gente vai em direção ao diferente, nós vamos em direção ao inimigo. E nós vamos ver quem é esse inimigo, não é o inimigo externo não, tá bom? Bom, Jonas tinha medo da mudança, porque mudar, de fato, causa medo e dor. Por quê? Porque a gente já está acostumado com a normalidade, nós já estamos habituados com certos padrões de pensar, de sentir,
e, em consequência, de agir. Então, são essas rotinas mentais e emocionais que a gente já pratica há muito tempo, que foram moldados pelo nosso ego como mecanismos de defesa. E a gente já falou sobre tudo isso aqui várias vezes, e eu vou repetir quantas forem necessárias, né? E a gente estuda também sobre isso no Enneagrama, né? Então, como todos sabem, eu sou especialista em Enneagrama, treinador em Enneagrama, escrevi um romance sobre Enneagrama, e isso tudo que eu estou falando, né, nada mais é do que as nossas paixões emocionais e os nossos vícios mentais, segundo os aprendizados do Enneagrama, né? Então, mas esse medo, o que acontece? Ele não impede que o convite seja feito, que o chamado ocorra a cada instante na nossa vida. E ao despertar, representado aí por na história de Jonas, por esse se lançar no mar, né? No mar que Jonas foi lançado, né, pelos marinheiros, este é o momento, na verdade, da oportunidade que nós temos de enfrentar esse arquétipo da sombra e ampliar a nossa consciência. É quando na jornada do herói a gente cruza o limiar. Então é um outro passo na jornada do herói que está na live da semana passada. E o que acontece depois que a gente então foi lançado ao mar, despertou a consciência, ampliamos a nossa consciência, passamos a ampliar a nossa consciência e rompemos o limiar para viver a nossa grande jornada do herói. Nós somos acolhidos. Na história de Jonas, ele é lançado dentro de uma baleia. Lembra disso? Acabei de contar a história. Então ele vai parar dentro de uma baleia. E isso significa, na jornada do herói, o passo 6. É quando nós vamos encontrar os nossos amigos e aliados. Nossa, faz muito sentido isso, né? O que acontece então? Qual é a interpretação disso? De que nós não estamos sozinhos na nossa jornada, de acessar esse mundo da nossa consciência para descobrir nossos recursos adormecidos. Nós teremos sim aliados, nós teremos sim um mestre que vai nos acompanhar nisso. Mas ainda resta o maior medo de Jonas, que representa, na verdade, um indivíduo qualquer. E esse medo se chama medo de amar, o medo de ser bondoso. E amar a quem? Amar aquele inimigo do qual eu falei e que não é um inimigo externo que nos persegue, mas simplesmente nós mesmos. O inimigo que se chama não aceitar a parte interna de nós mesmos. É enfrentar o nosso interior, amar aquela parte de nós que não se acha capaz, que é imperfeita. É enfrentar, no fim das contas, fazendo de novo paralelo com a história de Jonas, a nossa sombra ou a nossa Nínive interior. Porque Nínive, na história de Jonas, metaforicamente falando, significa a sombra de Jonas. A sombra que ele deu as costas e falou, eu não vou para esse lugar, eu vou embora, eu vou para outro canto, eu não quero olhar para isso. A sombra, que na verdade é a retenção da luz. É o amor que a gente não consegue ou não pode doar. E aí essa sombra pesa, é algo que nos incomoda. E o Enneagrama, voltando a ele, né, ele nos fala desses medos padrão de cada um dos eneatipos, né, que são os tipos psicológicos que estão ali dentro da mandala do Enneagrama. E esse medo que a gente também já estudou, que tem origem numa criança ferida, se revela em nossa personalidade por meio das paixões emocionais e dos vícios mentais. E aí eles geram também uma coisa que eu chamo de crenças, que a gente vai ver na programação neurolinguística. Essas crenças acabam limitando o nosso crescimento pessoal. Eu poderia trazer esses medos para a gente falar do complexo de Jonas a partir do Enneagrama. No meu livro, né, nesse romance aqui que eu escrevi, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma, os 3 personagens principais mostram bem essa dinâmica do medo fundamental e da busca pelo desejo fundamental, que é a dinâmica que, segundo o Enneagrama, vai forjar
vai moldar a nossa personalidade. Mas hoje eu escolhi nada mais, nada menos do que a interpretação do Complexo de Jonas, feita por Jean-Yves Leloup. E essa interpretação está nesse livro aqui, ó, Caminhos da Realização dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, de Jean-Yves Leloup. E quem é Leloup? Leloup é um filósofo, é um teólogo, é um sacerdote ortodoxo, é um antropólogo, PhD em psicologia, fundador do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, que tem aqui no Brasil, né? E ele é mundialmente conhecido. Então, nesse livro, ele vai falar justamente do Complexo de Jonas, tratando-o como os medos do eu. Então, vamos ver o que Leloup nos traz em relação à história de Jonas e o complexo que a gente trata, né? Que a gente trata, bom dia, Jana, que a gente trata dentro da psicologia transpessoal. Tudo bem? Então, uma das coisas que Leloup fala logo no início é que o nome Jonas, que é Iona em hebreu, né? Quer dizer pomba. Olha que legal isso daqui. Então, é uma pomba que, na verdade, tem as suas asas aparadas. Assim, Jonas nada mais é do que o símbolo do homem, eu e vocês, né? Que tem as asas do homem alado, como nos fala Platão. Só que essas asas são cortadas. O que significa isso? Significa que nós temos as asas cortadas para a transcendência, para acessar um nível espiritual do nosso ser. Nós somos, então, podados e somos convidados a viver apenas no mundo material. A gente não consegue mais voar. A gente quer voar, mas quer manter também, ao mesmo tempo, os pés na terra, né? Às vezes, não somos nós mesmos que cortamos essas asas, mas na maioria das vezes tá? Pode ser que a sociedade, o meio em que nós vivemos, seja responsável por podar as nossas asas, né? Existe dentro de Jonas, ou seja, dentro de todos nós, né, um medo muito particular. E aí cada um tem o seu medo particular. Por isso que eu falei no Enneagrama, né, cada eneatipo tem um medo padrão, que na verdade está por trás da sua personalidade. Mas hoje nós vamos falar de outros medos, não conectados com o Enneagrama, tudo bem? Agora, independente desse medo particular que cada um de nós carrega, esse medo se opõe justamente à escuta daquela voz interior que eu falei no início, né? E um desses medos é justamente o medo da gente ser diferente dos outros. A gente chama esse medo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele já já, de medo da diferença. É o medo justamente da gente ser único. Porque esse medo, ou na verdade sermos únicos, implica numa adesão à nossa vocação profunda. Então, como nós carregamos esse medo, nós negamos vivenciar a nossa vocação, o nosso talento, o nosso propósito de alma e a nossa missão de vida. Mas independente do medo, o chamado sempre chega. Lembra disso? A gente falou disso agora há pouco. Então, a palavra, né? Então, na história de Jonas tem muito essa coisa da palavra de Deus para ele, que a gente interpreta como o chamado na jornada do herói. Inicialmente é: levanta, desperte. Mas tanto Jonas como nós, eu e vocês, nós somos homens. Homens com H maiúsculo, né? Portanto, homens e mulheres. E a gente quer permanecer deitado. Nossas asas foram podadas. Nós queremos ficar adormecidos. A gente não quer nem ouvir falar de transcendência. Eu não quero nem ouvir falar de transpessoal. A nossa vidinha basta. O que podemos compreender por meio da razão nos é suficiente. O que a gente pode sentir com os 5 sentidos do corpo físico já nos basta. Nada existe além disso. Então a nossa voz interior,
Essa voz que vem de fora, de um lugar mais profundo, a gente não quer escutar. Mas o chamado fica ali. O chamado ele vai nos perseguir até o último instante, gente. É uma palavra que pede que a gente se coloque de pé, para que a gente não seja pessoas, né, homens e mulheres, deitados, adormecidos. Ou seja, para que a gente vá nessa aventura, nessa jornada, em rumo à nossa missão de vida, ao nosso propósito. E aí eu pergunto para vocês, perguntas reflexivas, tá bom? Cada um responde aí no seu tempo, do seu jeito. O que te pode colocar de pé? O que pode fazer da sua vida uma inspiração para você e para aqueles que te cercam? O que pode fazer com que a nossa vida valha a pena de ser vivida? Por que não ficar deitado? Em que nós trabalhamos? E aí é importante ressaltar que o trabalho que a gente realiza não é, via de regra, a nossa missão de vida. É apenas um meio para que a gente vivencie, cumpra a nossa missão de vida. Para quem nós trabalhamos? Para quem nós nos levantamos todos os dias de manhã? E para quê? Ou seja, qual o propósito da gente acordar todos os dias? Será que não era preferível ficar deitado na cama e não fazer nada? E tudo bem se você não tem ou acha que não tem as respostas para essas perguntas, mas elas estão aí dentro de você. Então, na história de Jonas, é preciso reconhecer que ele é bastante lúcido em seu comportamento. Tanto que quando os companheiros lá, os marinheiros, perguntam para ele o que você fez, o que nós devemos fazer para sair da tempestade, ele fala: me atirem ao mar, porque eu fugi da palavra de Deus. Eu fugi do chamado. E nós também, se olharmos com muito carinho para dentro de nós mesmos, a gente vai conseguir perceber quantas vezes já recebemos o chamado, quantas vezes, talvez, tenhamos recusado. E aí está uma grande etapa nesse caminho transpessoal, de transcendência, do ego para a essência, de acessar a nossa essência, as nossas virtudes. O reconhecimento das nossas resistências, dos nossos medos, das nossas dúvidas, do nosso cansaço, da nossa preguiça, desse desejo que a gente tem de ser simplesmente humano, de ficar vivendo a nossa vida em sociedade, sem falar de Deus, sem falar de transpessoal, nada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, crescimento pessoal, missão de vida, propósito. É o medo que nos paralisa. E que medos são esses? Leloup nos aponta alguns, mas antes ele nos diz o seguinte: o homem evolui através do desejo e do medo. Não há medo sem um desejo, esse desejo escondido. E não há desejo que não traga consigo um medo. O desejo e o medo, portanto, estão ligados. Temos medo do que desejamos e desejamos o que nos faz medo. Presta atenção agora nessa frase, tá? Que ela é importantíssima. Na evolução de um ser humano, na nossa evolução, o medo não superado, aliado a um desejo bloqueado, vai gerar patologias em todas as nossas dimensões. Na psique, né, no mental, patologias emocionais, patologias físicas. Já o medo superado, junto ao desejo não bloqueado, vai permitir a nossa evolução. Querem que eu repita para anotar? O medo não superado, aliado ao desejo bloqueado, vai gerar patologias. E o medo superado junto a desejos não bloqueados vai permitir a nossa evolução. O próprio Enneagrama traz essa dinâmica de maneira muito clara quando nos diz que a formação, o amadurecimento da nossa personalidade,
que em última análise é como nós nos mostramos ao mundo, repousa nessa dinâmica de fuga do medo fundamental, original, e a busca pelo desejo fundamental. Isso também está no meu livro, né? Bom, vamos aos medos de Leloup. A gente já está se encaminhando aqui para o final. Nós vamos falar desses medos que o Jean-Yves Leloup traz, né, para ilustrar o porquê o complexo de Jonas nos dá essa ideia de que nós viramos as costas para o chamado. Então a gente já entendeu isso até esse ponto, né? Existe um medo, que é um mecanismo de defesa do ego, que nos faz recusar o chamado para o sucesso, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O primeiro medo que Leloup traz é o medo do sucesso. E aí ele nos conta que Freud, em 1915, tratando das neuroses, né, dos seus pacientes, ele percebeu um fenômeno que acontecia, que era o sucesso profissional de alguns dos seus pacientes, provocando neles uma grande ansiedade. E aí Freud explicou isso com um postulado. Ele disse o seguinte: para algumas pessoas, o sucesso equivale a uma morte simbólica do genitor do mesmo sexo. Então eu, homem, que tenho um sucesso profissional, eu entro numa ansiedade, eu entro numa condição emocional péssima, num buraco. Por quê? Porque o meu sucesso profissional representaria, segundo Freud, né, uma morte simbólica do meu pai. Compreendem isso? Então seria algo assim: nós temos medo, quando conseguimos alcançar alguma coisa, de humilhar os nossos pais. Eu vou explicar melhor, fica comigo. E isso gera em nós um sentimento que, é tão terrível quanto o medo, que é o sentimento de culpa. Porque a culpa provoca em nós um estado de melancolia, e esse estado pode durar vários anos, né? Um tempo longo na nossa vida. E aí Freud descrevia essas pessoas como aquelas a quem o sucesso destrói. Destrói pelo medo de fazer melhor do que seus pais, de vencer onde seus pais não conseguiram vencer, de ser a nível profissional, né, ou no nível afetivo, melhor do que os pais. E esse medo, ele existe muito em criança, mas é um pouco mais em adultos, né? Então é mais frequente em adultos. Adultos, por exemplo, que não se permitem ser felizes como casais, porque na união de seus pais havia muito sofrimento. Eu falo isso com muito carinho e sem qualquer julgamento, tudo bem? Ou então, adultos que se sentem culpados por ganhar dinheiro, porque a sua família original, papai ou mamãe, não ganhavam dinheiro. Então, no momento em que nós vamos vencer, no momento em que nosso sonho vai se realizar, nós inconscientemente arranjamos uma maneira de falhar para não humilhar os nossos pais. Isso é o que o Freud dizia. Interessante isso pra caramba, né, gente? Então, nesse contexto, trazendo de volta a história de Jonas, a gente poderia dizer que ele recusa a voz interior para viver aquele chamado, para olhar para a sua sombra, para ir para Nínive e cumprir a palavra, cumprir o seu chamado, porque ele entende que se ele se superar, ele vai estar superando o seu pai. É uma hipótese, né? E isso também é uma hipótese, o que eu vou dizer agora, talvez aconteça conosco. Talvez a gente teme se tornar uma ameaça para os nossos pais e sermos rejeitados por ele. Tudo, ou quase tudo, a nível do nosso inconsciente. Vocês percebem que é sempre a presença dessa criança em nós? Essa criança que tem medo de não ser amada, que tem medo de não ser acolhida, que tem medo de não ser reconhecida pelos pais lá no passado. Então o que a gente tem que fazer é observar em nós essa nossa relação de sucesso, nosso desejo do sucesso e o nosso medo do sucesso. E uma outra coisa que pode estar incluída nesse medo do sucesso
Pode ser uma herança também de julgamentos que nós sofremos quando crianças. Um número infinito, às vezes, de julgamentos que nos foram dirigidos. Quando a gente repete, por exemplo, para uma criança que ela nunca vai ser nada na vida, que ela não é inteligente, que ela não sabe cantar, o que acontece? Ela integra essa programação dentro dela. Né? E se um dia ela chega ao sucesso, inconscientemente ela pensa que esse sucesso não é justo. Como assim eu estou tendo sucesso se lá atrás papai e mamãe diziam para mim que eu não teria sucesso, que eu não era capaz? Para nós, essa etapa já foi superada. Se nós recebemos esse tipo de input quando éramos crianças, já foi. Precisamos agora lidar com isso, visitar essa sombra. Agora, se temos oportunidade de lidarmos hoje com crianças, nossos filhos, sobrinhos, netos, que a gente não repita isso com eles. A gente está aprendendo isso. Eu sempre falo, vamos estudar Enneagrama para nos conhecermos, para abrirmos portas para o nosso crescimento pessoal. E aí, quando a gente vai estudar Enneagrama, a gente invariavelmente vai falar dessa criança ferida. Então, agora eu, adulto, vou cuidar da minha criança ferida. Tá, mas e você, adulto, que aprendeu sobre isso? Como você vai se portar em relação à criança que hoje depende de você? Emocionalmente, principalmente. Né? Então, fica aí também essa reflexão. O medo do sucesso também pode resultar de um medo de suscitar inveja nos outros. Mas só isso? Não. Eu vou suscitar inveja nos outros pelo meu sucesso e aí eu vou perder o afeto dessas pessoas. É isso que está por trás. Né? Então, o medo de vencer, entre aspas, na vida, em qualquer área, né? Pode ser porque a gente não queira que os outros sintam ciúmes da gente. Então, cada um, eu, vocês que me ouvem, coloca aí esse rol de crenças que a gente carrega. Porque não tem como eu dizer para você qual é a sua crença. Isso faz parte de um processo investigativo de autoconhecimento, que vai mostrar para a gente a origem do nosso medo, individualmente. Tudo bem? O Enneagrama, ele traz alguns medos padrão, né? Para cada eneatipo, mas não é uma regra. Cada um de nós viveu uma situação peculiar, que é individual e intransferível. Tudo bem? Leloup nos traz o segundo medo. E aí é que a gente está, de fato, chegando ao fim já. Fica comigo, tá? Que é o medo da diferença. A gente comentou ele já um pouquinho atrás, né? E aí a gente vai, então, nesse momento, reencontrar Jonas. Então, talvez o que Jonas buscava fugindo para Tarsis, né? Ou seja, indo na direção oposta a Nínive, fosse o anonimato, o impessoal. Ele não queria afirmar a sua própria personalidade. Ele não queria se afirmar. E afirmar-se é afirmar-se diferente. Então, o complexo de Jonas não é somente o medo do sucesso, um sentimento de culpa diante do sucesso, ou um medo de suscitar inveja nos outros. Os outros aqui, aquelas pessoas que gostamos, que nos cercam. O complexo de Jonas também é o medo de ser diferente. Porque ao ser diferente, nós poderemos ser rejeitados por aqueles dos quais nós nos diferenciamos. E quando nós passamos por processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, muitas vezes nós chegamos ou voltamos para o nosso ambiente familiar, no trabalho, nosso círculo de amizade, as pessoas olham para a gente e falam, ué, o que aconteceu com o André? Ele está diferentão, está esquisitão, né? Esse negócio de meditação, de olhar interior, está esquisito. Eu já ouvi isso de um irmão meu. Ele falou, esse teu negócio aí do seu olhar interior. Agora, cabe a mim decidir. Nossa, eu ia usar um palavrão. Dane-se, né, que o outro me veja como diferente e se afaste de mim. Eu preciso fazer o meu movimento de crescimento, ou se eu vou olhar e falar, eu não quero ser diferente, não.
Vou voltar para a minha normose. Vou voltar para a normalidade da vida. Vou continuar aqui, vou voltar para viver minha vidinha, porque assim eu vou ser aceito. Vou dizer não ao ostracismo, que é quando a gente é afastado, né, da sociedade. Tudo bem? Outro medo que Leloup traz é o medo de mudanças. A gente também já falou disso, hoje e em outras oportunidades. Tem gente que tem medo de mudar. Tem gente que tem medo de abandonar velhos hábitos. Porque a gente vai perder aquilo que nos é conhecido. Aquilo que nos dá, justamente, segurança. Porque se eu conheço, eu sinto segurança. Ah, não, mas o que eu estou fazendo não está me levando a resultados satisfatórios na minha vida. Dane-se. Eu, pelo menos, conheço o que eu estou fazendo. Eu conheço esse caminho. Então, eu tenho medo de mudar. Medo de se conhecer. E aí Maslow, ele fala um negócio fantástico sobre esse medo. Que, na verdade, o medo de se conhecer é o próprio medo de fazer. Eu vou explicar isso, né? É que não se quer saber quem é, qual que é o seu talento, qual que é a sua missão de vida, seu propósito de alma, para não ter que fazer, para não ter que fazer diferente, para não ter que fazer mais. Então Jonas, diante dessa experiência que acontece, dessa voz que o convida para ir para Nínive, ele sente todas as exigências inerentes a esse chamado. E aí ele fala, não quero. Ele sente que não é suficiente sonhar com um mundo melhor, mas é preciso que ele se torne uma pessoa melhor. Então ele prefere não saber, ele prefere não conhecer e não se conhecer. E com esse gesto, ele dá as costas para o chamado e ele passa ao largo dele mesmo, passa ao largo da sua grandeza. Simples assim, né? Oi, Jana. Ah, legal. Tá dizendo aqui que me assistiu no Marco Meda, meu querido amigo Marco Meda. Sim, fizemos uma live, ou mais de uma, na verdade, juntos. Você entrou a primeira vez e gostou muito. Muito bem. Se não conseguiu terminar, termina depois que fica gravado. Acho que tenho esse medo. Não é só você, Jana. O que eu estou falando aqui é inerente a todos nós, inclusive a este que vos fala, né? Em intensidade maior ou menor, em situações diferentes, únicas, como eu disse, né? Mas isso tudo que eu estou falando é inerente a nós. Leloup fala para todos nós, não está falando só para A, B ou C, né? Então a gente só precisa compreender, acolher, aceitar isso, termos carinho com nós mesmos, compaixão com nós mesmos, né? Para olhar para isso aqui. E principalmente para esse último medo que Leloup traz, que é o medo de amar. Ah, André, medo de amar, mas eu não tenho medo de amar. Vamos lá. O complexo de Jonas não é só medo do sucesso, da diferença de se conhecer, que são esses três que eu falei já. Não é apenas o medo da grandeza que há em nós. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Mas é o medo do amor que está em nós. A gente às vezes diz para nós mesmos, de maneira inconsciente, se eu começo a amar assim, a perdoar, né, o culpado, aonde eu vou chegar? O que eu vou fazer desse amor? E aí, o que a gente faz? A gente retém todo o amor que a gente pode doar, que a gente tem potencial para doar. E aí é como uma energia que não se pode liberar, e por não poder ser liberada, essa energia fica girando no nosso interior. E eu lamento informar, ela nos destrói. Sabe por quê? Porque nós não estamos colocando essa energia, esse amor, em prol da nossa missão de vida, do nosso crescimento. A gente não pode guardar ela somente dentro da gente. Então, o que Jonas, eu e você, está recusando no fim é o próprio amor pela humanidade. Esse amor que ele não quer que viva nele, essa paciência, essa paixão ou compaixão, os atos diários.
que a gente acaba retendo dentro de nós mesmos e que arrisca, então, nos destruir. E aí a gente descobre nesse ponto, olha que legal isso, anota, por favor. O que nós chamamos de sombra, Jung, né, usa muito isso, a sombra, na verdade é a nossa luz contida. É a nossa luz que a gente não quer doar. É o nosso amor, o amor que a gente retém dentro da gente. Então, sombra não é a ausência de luz. A sombra é a luz que a gente retém dentro da gente, que a gente não faz fluir pelo amor. E aí fica pesado. A gente se sente inerte. E isso vai nos destruindo lentamente. Bom, o que a gente pode concluir então é que Jonas, a história de Jonas, a história bíblica, né? E também pela metáfora, pela interpretação do Leloup, é que Jonas foi sim convidado a aceitar a sua vida na totalidade. Mas nós também somos a cada instante. Resta saber se a gente vai despertar para isso ou não. Se a gente vai ou não seguir o nosso destino. As nossas pequenas preocupações, eu não estou desmerecendo as preocupações de vocês, né? Mas elas tomam, às vezes, todo o nosso espírito e nos cegam. Nos cegam em relação ao nosso verdadeiro sentido, ao verdadeiro sentido de estarmos aqui. A palavra que se endereça a Jonas é um chamado que o convida a relativizar o seu ego. Percebam, não é matar o ego, se livrador, mas relativizar o ego. E isso também chega para nós. Então, o livro de Jonas é um livro da travessia de todos os medos conscientes, os medos inconscientes. Mas o medo maior que existe dentro de nós não é o medo de sermos nós mesmos ou o medo da morte, é o medo de amar. Então, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. É ele quem nos impede de colocar para fora aquilo que nós já temos de mais belo. E aí a pessoa começa a martelar aqui em cima do meu apartamento. A gente já está no finzinho. Então, o que nos lembra o livro é a história de Jonas, bem como a sua interpretação à luz da psicologia transpessoal, como um complexo, que é o que a gente conversou nessa manhã, é que nós não podemos fugir ao nosso desenvolvimento, que a gente tem que ir além das nossas possibilidades, não para nos perdermos, para nos reencontrarmos. E aí, quando a gente se reencontra, a gente traz a noção e as respostas para as perguntas mais importantes da nossa vida. Quem sou eu? Por que eu vivo? E por quem eu vivo? Que é aquela história da espiritualidade, quando nós entendemos que não estamos aqui apenas por nós mesmos. Faz sentido para vocês? Então é isso. Os caminhos para a gente chegar nesse ponto de poder responder essas perguntas são muitos. É autoconhecimento, é assistir live do André ou de qualquer outra pessoa, é ler um livro, é fazer uma formação, é fazer terapia. São caminhos diversos que cada um de nós vai saber encontrar. Basta que a gente esteja atento ao chamado, porque o chamado acontece. Ah, André, mas eu tenho medo, o chamado vai chegar. Ah, André, eu tenho crenças limitantes, o chamado vai chegar. E se eu pudesse deixar uma recomendação para vocês, que serve também para mim, né? Que a gente não dê as costas para o chamado, que a gente aproveite cada uma das oportunidades que nos chegam. Espero que tenham gostado. Isso é o Complexo de Jonas e que fique aqui o meu beijo nos seus corações e um convite para que a gente se encontre novamente na semana que vem, quarta-feira, às 10 horas.
Tchau, tchau. Beijo grande para vocês. Tem parte 2. Então, Érica, é possível, né? Obrigado, Moraes Santina, obrigado. Então, eu tinha pensado em dividir, né, essa live em 2 partes, mas eu te digo que é possível que a gente mergulhe mais, tá? A gente mergulhe mais no complexo de Jonas, trazendo outros elementos, né? É riquíssimo isso, né? E aí, né, como eu falei no início, eu não planejei o Papo das 10, assim, com muita antecedência, eu não planejo. Então, sinceramente, hoje eu não sei o que eu vou falar semana que vem, mas ficou, como você está sugerindo isso, quem sabe a gente volte e a gente acesse de novo ou revisite o Complexo de Jonas, a jornada do herói, trazendo mais coisas sobre o Enneagrama, né? Porque hoje eu trouxe os medos segundo o Leloup, a gente pode trazer os medos do Enneagrama semana que vem, vamos ver, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.